Então, vamos iniciar aqui a gravação do trabalho individual 3. E nessa apresentação, eu estou trazendo um artigo que é uma motivação muito importante para a minha tese. Trago aqui o artigo do professor Paulo Henrique Siqueira, que se chama Uma proposta de solução para o problema da construção de escalas de motoristas e cobradores de ônibus por meio do algoritmo do matching de peso máximo. Na minha apresentação, eu estou trazendo ela em diversos pedaços aqui. Vou iniciar com um resumo, vou passar pela introdução, descrição do problema, metodologia adotada neste artigo, resultados e conclusões, trabalhos futuros que eu vejo a partir da leitura desse artigo e as referências usadas nesse trabalho individual 3. Vamos para o resumo? Então, nesse artigo que eu trouxe aqui do professor Paulo, qual é a ideia? Ele mostra a aplicação do algoritmo do matching de peso máximo em 3 fases de aplicação. Para quê? Para a elaboração de jornadas de trabalho para motoristas e para cobradores de ônibus. A ideia é qual? Minimizar os custos das companhias de transporte público, gerando assim um menor número de funcionários, um menor número de horas extras e um menor número de horas ociosas. Tá? Esse trabalho foi aplicado em 3 empresas de transporte público aqui de Curitiba. E os algoritmos utilizados, diferente dos algoritmos utilizados antes por essas empresas, que era a cargo da experiência do colaborador que gerenciava esse tipo de tarefa nessas empresas. Então, a ideia do professor Paulo foi o quê? Implementar uma programação diferente. Vamos para a introdução agora. E, basicamente, o artigo trabalha com a discussão de 3 momentos em que se aplica o algoritmo de matching de peso máximo. E a gente vai falar um pouquinho dessas 3 fases aqui. A primeira fase lida com o quê? É recebido da URBS a tabela de horários de ônibus. E, por meio de uma programação dinâmica, que já a gente vai ver também como que é essa programação dinâmica, é realizado a divisão das escalas dos horários, segundo essa tabela de horário de ônibus. E a partir daí é utilizado o matching de peso máximo para juntar essas escalas e formar a jornada de trabalho diária de dia útil desse colaborador, do motorista e do cobrador de ônibus. A segunda fase, ela também utiliza o algoritmo de matching de peso máximo, mas agora é para trabalhar com a jornada do final de semana. E a terceira fase também é utilizado o algoritmo do matching de peso máximo para designar as jornadas tanto de dia útil quanto de final de semana para os motoristas e cobradores de ônibus. Agora a gente vai descrever um pouquinho mais essas fases. Para essa primeira fase, então retomando aqui, são consideradas tabelas de horários de ônibus disponibilizadas pela URBS. A partir daí, como na maioria dos casos, os horários das linhas de ônibus apresentam duração maior do que o tempo de trabalho permitido, que é de 6 horas diárias, então é feito uma divisão desses horários, formando escalas. Essas divisões são assumidas a partir da programação dinâmica realizada pelo professor Carnieri e pela professora Terezinha. A partir dessas divisões, então, dessas escalas, né, que são obtidas por meio dessas divisões da programação dinâmica,
é aplicado o algoritmo de matching de peso máximo, e aí se combina essas escalas de curta duração. Ou também são assumidas as escalas de duração máxima de 6 horas. Então, aqui, né? Como os horários dos ônibus duram mais do que 6 horas, né? Esse algoritmo, essa programação dinâmica aqui que o professor Carnieri e a professora Terezinha fizeram, tem a função de fazer as divisões das escalas. Então, ou se divide em uma escala muito próxima ou igual a 6 horas diárias, ou se divide em escalas menores. E o algoritmo de matching quer combinar escalas menores que cheguem nessa duração máxima aí de 6 horas. Então, ou tem a jornada simples de 6 horas, ou tem a jornada dupla que combina duas escalas menores para atingir 6 horas. Então, dado esses momentos em que teremos jornada simples, de duração de 6 horas, né, a gente não precisa combinar com outras, porque já tem a duração que a gente precisa, que é dessas de 6 horas. Na segunda fase, por meio também do algoritmo de matching de peso máximo, é trabalhado com a jornada de final de semana. Então, na primeira fase aqui, a gente trabalha com as jornadas de dias úteis. Na segunda fase, a gente trabalha com as jornadas de final de semana, formando assim a jornada semanal completa do colaborador. Dada a jornada semanal completa, na terceira fase, a gente precisa designar a jornada para cada colaborador, seja motorista ou seja cobrador de ônibus. E essa designação é feita assumindo algumas restrições, algumas considerações de cada motorista, se ele pode ou não pode assumir tais linhas de ônibus, dependendo da categoria que ele tenha na sua habilitação ou na sua experiência, tempo de serviço. A ideia aqui é otimizar a redução do número de funcionários e a quantidade de horas extras. Vamos agora para a metodologia adotada. Então, segundo esse artigo, ele foi aplicado para empresas de Curitiba e região metropolitana. Na época em que esse conteúdo foi aplicado, nós tínhamos uma jornada, as leis trabalhistas da época. Agora pode ser que alguma outra mude, mas a gente está trabalhando com o que foi considerado no artigo na época. Então, na época, foi considerado jornada de trabalho semanal de 36 horas, sendo 6 dias por semana e 6 horas por dia. O que exceder dessas 36 horas semanais é dado como hora extra, e a empresa precisa pagar 50% a mais do que for excedente. O que o colaborador trabalhar a menos é o que a gente chama de tempo ocioso. E a empresa acaba perdendo. Por quê? Porque mesmo que o colaborador trabalhe menos do que 36 horas semanais, a empresa precisa cumprir o pagamento da totalidade. Também é necessário cuidar de todas as outras restrições da lei trabalhista e acordos sindicais para ter um melhor aproveitamento da escala de trabalho dos funcionários e também esse cumprimento rigoroso da lei. Vamos agora para as nossas equações que acompanham esse problema do matching de peso máximo. Ele é associado a condições de folga complementar dos problemas primal e dual. E aqui a gente traz a função objetivo, que é maximizar esse somatório dos pesos dos arcos escolhidos para matching.
Essa é a nossa equação 1. Nossa equação 2, 3 e 4 são as restrições, estão de forma muito generalizada aqui, tá? Então, a gente tem a restrição 2, a equação 2, que é a nossa primeira restrição, que diz que o somatório do xij mais xji tem que ser menor ou igual que 1. A gente já vai ver o que isso significa. Também tem a equação 3, que é o somatório de x e j ser menor ou igual do que m, onde m vai de 1 até z. E nós temos a equação 4 aqui, nossa última restrição, onde x e j é 0 ou 1. Então, o que isso significa? Essa função objetiva indica o peso ou o custo total dos arcos escolhidos no matching. E a gente quer maximizar esse peso, maximizar esse somatório. A restrição que a gente tem aqui na equação 2, né? Que é o somatório de x e j mais xji. A gente tem que ela garante que um único vértice não contenha, o único vértice do grafo, não contenha dois arcos do conjunto matching. Ou seja, cada nó I pode ter no máximo um arco IJ do conjunto matching. A outra restrição, que é esse somatório x e j menor ou igual que nm, trabalha com o quê? Ele indica que um conjunto matching de um conjunto TM não pode conter mais do que NM membros. Ou seja, ele impede a formação de arcos adjacentes ao conjunto matching. Já já a gente vai ver um exemplo visual para isso ficar claro. A última restrição garante que todas as variáveis sejam binárias, que é essa onde a gente assume 0 ou 1. E nós estamos falando de peso máximo, e o peso máximo para os arcos escolhidos é igual a 100 quando esse arco a gente tem a duração diária de 6 horas. Para o que passa ou para o que fica a menos de 6 horas, a gente tem os pesos proporcionais. Então, para durações menores do que 6 horas, a gente tem o peso IJ, que é dado por essa expressão 100 que multiplica a duração do vértice I, que é a escala I, mais a duração da escala J, tudo isso dividido por 6. Se a gente tem duração maior do que 6 horas, tá? Jornadas maiores do que 6 horas. O que a gente tem de peso aqui? O peso proporcional P e J é igual a 100 menos 150, que multiplica essa expressão. Então, duração da escala I mais duração da escala J menos 6, tudo isso dividido por 6, multiplicar por esse 150. E isso a gente vai subtrair de 100. Aqui a gente tem um exemplo de um grafo com 7 vértices. E o que está destacado aqui são os arcos do matching. Então, a gente pode ver que para cada vértice aqui, a gente tem as restrições sendo atendidas, que estão aqui, ó. Um único vértice não contém dois arcos. E aqui a gente não tem arcos adjacentes. Então, na figura fica fácil a gente ver que esse arco faz parte do matching, assim como o 2 com o 5, assim como o 6 com o 7. De acordo com o nosso problema aqui, a gente tem que nas fases 1 e 2, os vértices dos grafos representam as escalas de trabalho. Na fase 3 é diferente. Esses vértices representam as jornadas de trabalho funcionários, porque aí a gente vai designar a jornada para os funcionários. Antes, na 1 e na 2, a gente estava formando a jornada, tanto diária, de dia útil, quanto a de final de semana. Por isso é diferente essa interpretação da 1 e da 2 com a 3. Resultados e conclusões do artigo.
Então, a gente vai ver que, segundo o artigo estudado, a gente tem o seguinte: em todas as fases, o algoritmo exato do matching se comportou melhor do que o algoritmo heurístico, que era o que a empresa estava usando na época, segundo a experiência da pessoa que trabalhava com essa tarefa. O que foi gerado? Foi gerada economia, tanto no quadro de funcionários, redução de horas extras e de horas ociosas. Ou seja, o objetivo foi atingido. Outro resultado aqui é que, apesar de ser um algoritmo exato, os resultados são aproximados por serem aplicados em 3 diferentes fases. Além disso, por ser um algoritmo exato, para ajudar no tempo computacional, para reduzir esse tempo computacional, foi escolhida execução por partes, conforme categorias das linhas de ônibus. Se é verticulado, se são aqueles ônibus que só circulam no centro, com ou sem cobrador de ônibus. Então, foi quebrado em pequenas partes para reduzir esse tempo computacional. Mais uma observação aqui é que a estratégia foi aplicada aos motoristas, mas ela também é repassada para os cobradores de ônibus com uma restrição a mais, que tem que considerar 30 minutos na jornada desse cobrador de ônibus, porque esses 30 minutos representam o quê? O deslocamento dele até a empresa para prestar contas. Trabalhos futuros que eu vejo a partir do estudo desse artigo. É importante a gente notar que, para este artigo, foi assumido a programação dinâmica do professor Celso Carnieri e da professora Terezinha, para depois começar a aplicar o matching de peso máximo. Uma proposta aqui futura é a gente já entrar com o algoritmo de matching de peso máximo a partir dessa etapa inicial e já começar a fazer as divisões das escalas dos horários de ônibus com esse algoritmo do matching de peso máximo aqui. E depois entrar na fase 1, 2 e 3 que o artigo monta. Além disso, é importante a gente atualizar todas as leis trabalhistas, todos os acordos sindicais, para atualizar também as nossas restrições. As referências usadas nesse trabalho individual são o artigo, né, que foi base para essa apresentação e está sendo base para a escrita da tese. Foi importante também a nossa observação do artigo que trabalha com essa escala de motores de ônibus do professor Celso e da professora Terezinha. Além disso, a dissertação do professor Paulo, que traz detalhes, muitos outros detalhes, sobre esse problema de construção de escalas de motoristas e cobradores de ônibus. E assim, eu encerro o trabalho individual 3.